Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Wi-Fi da Bola, né? Nós vamos estar repercutindo uma situação que tem acontecido aí com o Vasco da Gama. Então, já para adiantar aqui, eu vou pedir a vocês aquela moral de sempre: curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos estar tocando nesse assunto aí que tem sido bastante falado nos últimos dias, que é o impedimento do Vasco de jogar em São Januário, né? O Vasco, ele cumpriu 4 jogos aí sem torcida em São Januário, né? Uma determinação da justiça depois daquele problema que teve no jogo contra o Goiás, e essa sentença ela já foi cumprida e agora estão alegando que o Vasco não pode mandar jogos em São Januário, ou seja, estão colocando aí uma nova punição em cima do Vasco, e a alegação é bizarra, é absurda, né? A alegação é que nos arredores de São Januário tem comunidade, nos arredores de São Januário tem pessoas que se embriagam e houve-se disparos de armas, né, ao redor de São Januário. Ou seja, com essa determinação, já que vale para o Vasco, você tem que abranger para o Rio todo, ou melhor, para o Brasil todo, e não ter jogo mais nenhum de futebol, né, pessoal? O São Januário, há 100 anos, basicamente, tem jogos, e sempre teve jogos, sempre vai ter estádio é, no meio de comunidades, próximo de comunidades. Isso não quer dizer nada, pessoal. Então, assim, para o Vasco ser rebaixado, ele tem que ser rebaixado dentro de campo. Se ele conseguir escapar, tem que ser dentro de campo. Não precisa de nenhum tipo de determinação extra-campo, fora de campo, para prejudicar o Vasco, pessoal, porque não tem como, não tem como, não tem como. São alegações, são questionamentos meio que absurdos, entendeu? Aí tem a questão do Maracanã. Aí no Maracanã, que também o Vasco tem direito de jogar, se cria uma situação toda, correria, o Vasco consegue eliminar, depois barram a eliminar do Vasco e não pode, depois pode de novo. Ou seja, o desembargador lá foi comprovado lá que ele é torcedor do Fluminense, era até sócio, mas depois ele cancelou, né? O seu sócio torcedor, enfim, é muito complicado, pessoal. A situação é muito complicada. O futebol não precisa disso. Futebol é dentro de campo. No final das contas, com a briga ali Fla-Flu e Vasco, o Vasco acabou conseguindo o direito que é dele de jogar no Maracanã, né? Nesse domingo, 11 horas da manhã, e 65 mil ingressos foram vendidos em um dia. Você vê como o torcedor do Vasco está carente, né? Porque quem perde com essas decisões é o torcedor do Vasco, entendeu? Se não tem policiamento, se tem falta de segurança, isso não é um problema do Vasco, isso é um problema do governo, da prefeitura, de quem quer que seja. O Vasco não manda em nada, pessoal, entendeu? Isso é de questão pública. Então, você vê aí muitas questões que, ao meu ponto de vista, são para prejudicar o clube e principalmente o torcedor, porque o torcedor trabalha à base de emoção, né? De coração. E ele quer ver o time, ele quer acompanhar o time. E essas decisões acabam prejudicando o clube e o torcedor, que não tem nada a ver com questão de segurança. É o Vasco que vai impedir das pessoas se embriagarem. Em todo lugar as pessoas bebem, tem bares, tem restaurantes, muitas das vezes próximo ao estádio, e não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, eu acho meio injusta não, totalmente injusta essa situação sobre o Vasco, né, que envolve preconceito e várias outras coisas, porque o Vasco, pessoal, é o verdadeiro time do povo, né? O Vasco sempre lutou, né, para incluir jogadores. O seu próprio estádio foi construído através dos torcedores, ou seja, mais uma injustiça, mais uma situação contra o Vasco da Gama, entendeu? A gente quer ver o time bem? Sim, ele vai conquistar dentro de campo. Tem os torcedores que são contra, os adversários que secam e tudo mais. Se for para cair, que caia dentro de campo. Não precisa de nada fora do campo, nem para prejudicar, porque é a situação em questão, e nem para beneficiar, se fosse o caso. Entende, pessoal? Então, Vasco vai jogar de casa cheia, né? A apresentação do Payet para a torcida, e esperamos que o Vasco vença, que a torcida ela vai encher, né? Os ingressos já estão vendidos, já estão esgotados. O torcedor vai comparecer, vai empurrar o time, e é isso. Tomara que eles tomem uma decisão favorável ao Vasco aí e deixe ter jogo em São Januário, né?
porque a prioridade seria em São Januário, só que impediram do Vasco de jogar em São Januário, então ele partiu para o Maracanã. Deixem o Vasco jogar em São Januário, deixem as coisas acontecerem, entendeu? Pelo torcedor, pela instituição, que seria o mais justo. Beleza? O que vocês acham de toda essa situação, pessoal? Você que é vascaíno aí, curta, comenta, compartilha, deixa a sua opinião aí. Não é justo, não é justo, entendeu? Futebol é para unir, é para alegrar, é para trazer paz, entendeu? E muitas das situações são injustas para prejudicar o torcedor principalmente. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.